pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, bem, como vocês viram no título e muito provavelmente vocês já sabem dessa informação, apesar de eu achar válido, né, que seja comentado aqui no canal, foi revelado o Studio Series Optimus... Studio Series não, eu tô tão focado na Studio Series que, né, mas sim, foi revelado o Masterpiece Optimus Prime do filme do Bumblebee, e eu confesso que eu não estava esperando por isso. Quer dizer, todas as evidências apontavam sim que nós teríamos um Masterpiece do Optimus Prime, mas eu esperava outra coisa, sei lá, alguma coisa que não fosse do filme do Bumblebee, sim um Decepticon do filme de 2007, né? Um Brawl ou um Blackout, como eu citei em algum outro vídeo, não lembro, certo? Mas tem pouco tempo, é recente. E acabou sendo o Optimus, apesar da sua foto de caixa já vazada. Enfim, eu não sei porque que eu tava esperando um personagem de 2007, mas eu estava esperando, então... acabou sendo o Optimus, então pra mim foi algo meio inesperado, né? Porque eu tava muito mais ansioso para um Blackout em si. Eu queria um Blackout, eu gosto do design do Blackout. Mas foi o Optimus, enfim, eu acho que todos de vocês viram o Optimus. Talvez tenham gostado, talvez não, até mesmo porque esse Optimus Prime dividiu as opiniões, né? Eu tenho uma opinião talvez não tão agradável sobre alguns Studio Series. Por exemplo, eu não gosto nem um pouco do caramba, esses Mix Studio Series, mas dos Masterpiece. Eu não gosto nem um pouco dos Masterpiece do Optimus Prime. Não gosto do Masterpiece do Optimus Prime. Não gosto do Masterpiece Bumblebee do filme do Bumblebee. Pra mim é que daria um oversized melhorado do Bumblebee da Studio Series, que eu também não acho, não, mas fazer o quê? Não gosto do Masterpiece do Ratchet, apesar de talvez eu tenha algum dia, por gostar muito do personagem, do design, apesar daquilo dali não ser, né, uma representação tão bela do design. E também não gosto do Ironhide, né, então... De fato, eu tenho algum problema com alguns Masterpiece. Mas esse Optimus eu confesso que eu gostei bastante, apesar de alguns defeitinhos. Como eu disse, ele dividiu a opinião por ter defeitos e acertos. Por exemplo, na minha opinião, na minha visão, acertou muito no seu modo robô. Achei o modo robô um negócio incrível. Tem alguns defeitos no modo robô? Tem! Como, por exemplo, o seu antebraço. Ficou uma proporção meio primata, né? Não ficou muito interessante, mas de resto, ele acertou coisa que nenhum outro Optimus Prime estava acertando, como era o lance das proporções do torso. Ficou muito legal, e na minha visão, muito melhor do que o Studio Series, que não se enganem, tá? Eu gosto do Studio Series, mas acho ele mediano como representação. É legal como toy, mas como representação eu não curto tanto, justamente por ter problema com as proporções em si. O design em si, querendo ou não, ele é meio complicado, né, para se reproduzir, até mesmo porque não colabora muito quando você coloca ele junto com o caminhão. Não acho que fique interessante. E ele tem alguns kibbles que me incomodam, e principalmente a cabeça dele com quadrado. Então, assim, colocando em questão de proporção, eu achei o Masterpiece muito melhor. Claro que geralmente é uma comparação injusta, mas eu sempre tive uma tendência a gostar mais de alguns Studio Series do que de alguns Masterpiece, como é o caso do próprio Ratchet, do Ironhide e do Optimus Prime. Então, talvez seja válido nessa ocasião. Mas, como eu ia dizendo, eu achei ele muito melhor, apesar de alguns defeitos. Eu achei ele muito bem esculpido, como todo um Masterpiece. É uma obra-prima de fato, é super legal. Não é o melhor, fica atrás de vários outros como o Bumblebee, o Jazz, que também é bem legal, apesar de erros na proporção, o Starscream, o próprio Barricade, que é um que eu gosto bastante, o Megatron, apesar de ter uma backpack. Mas ele não é ruim, na verdade eu achei ele bom. Como eu ia dizendo, a sua escultura e sua pintura são algo sensacional, mas o seu modo veículo é justamente a parte mais afetada por não ser igual ao do filme. Pra quem não gosta do veículo do filme, como eu, ficou super feliz com isso, adorou que mudaram alguma coisa, porque honestamente eu acho aquele veículo muito feio. Não é o Optimus Prime geração 1, porque o geração 1 ele era um pouco mais compacto, né, e bem juntinho, tal, meio gordinho, tanto na parte traseira quanto na frontal, na cabine no caso. E o do filme do Bumblebee não é, ele é basicamente comprido pra caramba, muito mesmo. A cabine, ok, tranquilo, mas a parte traseira parecia que ela era grudada na cabine como se fosse uma
espécie de placa metálica. É, algo assim. E eu não gosto disso, eu não gosto daquele veículo. Eu acho ele o veículo mais feio do Optimus Prime nos filmes. Então, eu não gosto. Então até que eu fico satisfeito em terem mudado. Por exemplo, o veículo da Studio Series eu acho muito mais agradável do que o veículo do filme. E sim, o veículo do Optimus Prime 38, que é o Studio Series, ele é bem diferente se você comparar com o do filme. Bem diferente. Eu prefiro o Studio Series. Só que os defeitos vão além dele não ser fiel ao que nós vemos em tela, né? Ou seja, ele não é screen accurate. Na verdade, ele tem vários buracos na parte traseira. A parte traseira é um pouco mal resolvida e ele tem orelhinha de gato na parte traseira da cabine. Então, E talvez o seu escapamento seja um pouco alto demais para o que é no filme. E pelo menos se pegar o design da cabine em si, eu acho que fica algo meio esquisito. Sabe, eu acho que não chega aos pés do Peterbilt do Transformers 1 ao 3, ou sequer do Western Star, que é um que eu acho lindo, que é do Transformers 4 e 5. Então, assim, eu já não gosto muito do veículo. O fato de ser diferente até faz com que eu prefira esse, né? Mesmo sabendo que ele tem a obrigação de ser o mais fiel possível por se tratar de um Masterpiece. Mas assim, é uma questão de gosto pessoal, então de fato eu prefiro. Mas também não estava muito bom, né? Tinha alguns problemas, enfim. E ele tem uma espécie de sobrancelha que ele não tem no filme. É justamente isso daí que eu quero criticar, porque o design dele não colabora. O design do Optimus Prime não faz sentido. Não faz. E com sobrancelha, eu não sei se vocês sabem, mas basicamente o Optimus tem a parte do peito, bem aqui, né? O peito, a janela, e ele tem uma espécie de... como se fosse telhado, né? Ele bem assim e é cortado bem no meio. Ou seja, ele tem uma espécie de rampinha aqui e aqui fica a janela tranquilamente. E ele não tem isso daí no caminhão. Mas no CGI ele tem. No caso, no modo robô. E aqui o caminhão ele tem essa sobrancelha, esse telhado, essa rampa. Coisa que não deveria ter. Culpo o caminhão? Não, claro que não. Culpo o design que é mal feito nesse sentido, né? Não tem como. Simplesmente ele tem aquilo no modo robô e não tem no modo veículo. Ou seja, não faz o menor sentido. Então, assim, eu acho que dadas as limitações de design, porque o design de fato dele é muito complexo, por ele não ter partes expostas do veículo, quer dizer, ele até tem, mas são um pouco complicadas demais por ser tudo muito compacto, muito junto. Eu acho que ele entrega bem, ao menos no seu modo robô. No modo veículo, diferente do filme e mal resolvido na parte traseira, então não entrega tanto quanto deveria entregar para um Masterpiece. E também tem muita questão do preço, você tem que saber balancear, como eu disse. Há Studio Series melhores, como é o caso do Jazz, do Bumblebee, do Starscream, enfim. Há Studio Series melhores. Então a gente ainda não tem uma faixa de preço para poder julgar essa parte no Optimus Prime. De acessórios, claro, ele acompanha a sua Ion Blaster do filme do Bumblebee. E além disso, ele acompanha um acessório extra que não aparece no filme, o que eu estranhei, a priori. Mas ele acompanha a Matriz da Liderança. Talvez seja o design oficial da Matriz da Liderança para os próximos filmes. Porque, bem, é licenciado, enfim. Então, talvez seja uma informação nova, né? Porque ele não aparece com isso daí no filme. É curioso, ok, né? Que eu saiba, a Studio Series não se esmeia com a Studio Series. Mas a Masterpiece tem o objetivo de deixar mais fiel possível com o que nós vemos em tela. E como nós não vemos a Matriz da Liderança em tela, bem, não sei o que dizer sobre isso. Mas basicamente é isso, pessoal. Espero que todos vocês tenham gostado. Inclusive, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse Optimus Prime aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar o like, porque isso é sempre muito importante. Claro, se inscreva no canal e ative o sininho para poder receber as notificações. Porque, né, bom, vocês sabem, vocês têm que se manter informados de quando vai ter vídeo aqui no canal. Mas basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui e agradeço por você ter assistido até aqui. Valeu e falou!